Olá, pessoal, muito boa noite, Adriana Silveira, da maratona hoje, no sexto dia. Estamos aqui hoje falar sobre desbloqueio espiritual. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e hoje eu vou estar aqui sozinho, né? A minha convidada não ia poder participar, então eu resolvi fazer essa live sozinha hoje. Bom, gente, quero contar um pouquinho da minha história, como, né, todo mundo vem e conta sobre o seu despertar espiritual e sobre como tudo aconteceu, né? E como a gente chegou até aqui, porque a maioria das pessoas só conhece o nosso palco, né? E não conhece o nosso bastidor. Então, gente, eu nasci no dia 25 de agosto de 1974. Sou uma virginiana, né? Tenho um pouco de perfeccionismo, me cobro muito, né? Minha mãe é Diamantina de Luz dos Santos e o meu pai é Newton Bolsoni dos Santos. Então, por que eu estou contando isso para vocês, gente? Meu pai não é mais vivo, minha mãe ainda é, né? Ela vive. A menina Adriana, vamos chamar assim, ela cresceu, sempre foi muito feliz, tá? Sempre, mesmo nas coisas mais difíceis, sempre nos momentos mais difíceis, eu sempre fui uma criança muito feliz, né? Sempre fui um adolescente muito feliz. Oi, Kelly, seja bem-vinda. Estou falando um pouquinho da minha história, que eu acho que tu não conhece e muito pouca gente sabe. Então, fui crescendo, me tornei uma adolescente. Oi, Maria Lúcia, seja bem-vinda, minhas queridonas. Me tornei uma adolescente, né? E entre a infância e a adolescência, foi o meu primeiro desafio, ou seja, o meu primeiro bloqueio, tá? Oi, Loreni, seja bem-vinda. Mas, nossa, que coisa mais linda essas minhas alunas aqui, me apoiando aqui nesse momento de amor. Boa noite, minhas lindas. Olha, Iris. Então, gente, que coisa linda. Então, vocês vão conhecer um pouquinho da minha história, né? Acho que algumas conhecem, outras eu conto. E aí, o que que aconteceu nesse primeiro bloqueio, tá? Uma professora minha acho que era a sétima série, não me lembro bem, acho que foi, ela era na época era moral e cívica que tinha. Eu estava falando lá na frente, né, e eu sempre fui muito boa comunicadora, sabe, naquela época eu me achava, eu ia para frente, eu dava o show. Gente, desde os, acho que 8 anos, 9 anos, eu tinha, né, essa coisa assim, e todo mundo falava, nossa, tu fala muito bem, tu te expressa. E aí eu fui lá para frente falar, né, apresentar um trabalhinho. Oi, Rose, seja bem-vinda. E aí, quando eu estava apresentando junto com um colega que, né, tinha aquele probleminha nos lábios, gente, eu não sei o nome, como é que se chama, não quero falar bobagem, mas eu sei que ele tinha dificuldade na fala. E aí tinha um colega meu lá atrás, né, fazendo bobeira, e eu comecei a rir na meio da apresentação. E o colega estava falando e ela achou que eu estava rindo do colega. Naquele momento, ela me xingou, começou a dizer que eu era uma retardada, que eu era. Me chamou de tudo que vocês podem imaginar, uma professora, tá? Eu não sei que hoje isso não pode mais, mas naquela época acontecia, tá, gente? E ali aconteceu um primeiro bloqueio, tá? Eu simplesmente perdi o meu brilho em relação a falar em público e não consegui mais apresentar mais nada. Só que eu não lembrava disso, tá? Aí eu lembro que eu fugia. Ah, isso, lábio leporino. Obrigado, Loreni. É isso mesmo, ele tinha. Nunca me esqueço o nome dele, o William. Então, gente, só que aquele evento que aconteceu, na hora, para mim, eu fiquei magoada, né? Mas não era nada. E o que que aconteceu? Eu fui viver a vida. Fui indo. Aí tá, né? Foi acontecendo as coisas. Eu me casei muito jovem, me casei com, acho que eu tinha 18, 19 anos. Tive o Luiz Henrique, que é meu filho que tá aqui, que me ajuda, é meu sócio hoje. E eu fui vivendo, né? E aos 20, tive a minha filha, Stephanie, aos 21 anos, né? Eu trabalhei num supermercado, foi meu primeiro trabalho, né? Como caixa de um supermercado, aos 16 anos de idade. E comecei, e segui a vida, né?
Aos 23, 24 anos de idade, eu me separei, né? E quando eu me separei, veio a necessidade de eu trabalhar, porque o pai dos meus filhos é militar, ele ganhava um salário razoável, eu não precisava naquela época trabalhar, e quando eu me separei, eu tinha que trabalhar. Aí veio o meu segundo bloqueio. Eu precisava trabalhar, eu precisava expor, né? Porque lá, né, quando a gente vai fazer uma seleção, quando a gente vai, quem é que ganha? É aquela pessoa que se posta melhor, né, que se sente. E ali eu comecei a me dar conta que eu tinha perdido todo o meu brilho. Gente, vocês viram, ó, acho que eu tinha 9 anos para os 24 anos, quantos anos passaram que eu perdi o meu brilho, a forma de me comunicar. E, claro, sem consciência, porque eu não sabia disso, tá? E aí, o que que aconteceu? Foi passando o tempo. E meu primeiro trabalho de carteira assinada foi no sindicato médico. Eu fiz uns outros trabalhos antes, mas tudo, né, como promotora. Eu nunca me esqueço que um dia eu cheguei para. Assim, eu morei no Rio muitos anos, tá? E eu ah, tinha chegado do Rio e teve uma seleção para promotora. Só que, assim, ó, as promotoras que estavam ali para ser selecionadas, elas tinham 1,80 m, 1,70 m, e eu tenho 1,55 m. Eu sou desse tamanhozinho. E aí, o que que aconteceu? Só que a pessoa aqui, né, tem cuca no lance, e começou o cara a fazer as perguntas, e eu respondia. Ele olhou para minha cara no final das entrevistas, que era uma entrevista coletiva, mas ali eu ganhei, não foi pela fala, gente, foi realmente pela intelectualidade, pela inteligência, porque eu sou muito rápida de raciocínio. Ele me contratou. Gente, naquele evento ali, eu senti o meu potencial. E foi uma das primeiras vezes que eu me senti muito bem conseguindo algo, né? Então, foi uma promoção de escovas de dente e eu vendi 1.400 escovas de dente. Nunca vou me esquecer. Então, eu tô contando um pouquinho isso, gente, para vocês aí a ficha de quantas coisas já fiz. Eu já fiz panfletagem, gente. É sério. Eu já fiz panfletagem em esquina, em sinaleira. Eu adoro lembrar disso. Eu também já, né, fui a secretária, né, de limpeza das minhas colegas, muitas vezes da faculdade, para poder pagar minha faculdade. Então, por que eu estou contando isso, gente? Porque de lá para cá, olha o evento que aconteceu. Me bloqueou que eu conseguisse empregos melhores até eu me dar conta disso. Quando eu comecei a querer falar em público, a querer me desbloquear, né? Eu caí, eu não conseguia. Aí, gente, que entrou a hipnose na minha vida, porque eu queria muito falar em público, mas eu não conseguia. Sendo que eu, né, quando eu comecei a trabalhar no sindicato médico, eu me lembro como se fosse hoje, eu sentada na última fileira e uma mulher lá na frente, no palco, falando lindamente. E eu olhei, é isso que eu quero fazer para minha vida. Mas como fazer isso? Como fazer isso se você tem tanto bloqueio, se você não tem nada a compartilhar? E olha o meu pensamento, gente. Essa voz interna veio para mim. Você não tem nada para compartilhar. O que você quer? Ser uma palestrante? Te enxerga. Foi essa voz que veio para mim. E aí eu pensei, nossa, isso não é para mim mesmo, né? Acreditei na voz. Bloqueio, gente, tá? Isso aí são sabotadores falando comigo. Não, realmente, né? É mais fácil eu pegar e ser qualquer coisa, né? Porque isso não é para mim. Olha, essa voz tá dizendo que não é para mim. E eu comecei a andar na vida, né, gente? Fui. Dali eu fui trabalhar na Claro Digital, tá? Eu trabalhei um bom tempo na Claro Digital, acho que quase um ano também, um ano e pouco. E aí, nossa, eu trabalhava em vendas, gente. Eu nunca fui uma boa vendedora, mas eu era boa aqui, ó, falando um a um, e já falava, e já dava um aconselhamento, a pessoa já chorava e ria e já saía faceira dali. E ali eu fui, né, entendendo o poder das minhas palavras, tá? Mas eu não tinha consciência, eu só sabia que eu era boa e que todo mundo me procurava. Aí um dia, uma tia minha disse o seguinte:
Adriana, quando eu trabalhava como caixa, um dia eu fui no supermercado e assim, ó, era muito engraçado, porque todos os caixas estavam vazios e tinha fila no teu caixa. E ali eu disse assim, mesmo, não me dava conta disso. Então, gente, por que eu tô contando isso assim e me divertindo com isso? Porque quantas vezes, né, você tem esse bloqueio, você não valoriza quem você não valoriza quem você é, né? E eu tive que passar por tudo isso para chegar a um ponto. Aí eu fui trabalhar, né? Dali eu me lembro, fiz muitos trabalhos, trabalhei numa agência de empregos, né? Aí eu já estava fazendo faculdade na época de administração e eu consegui receber uma proposta para trabalhar numa agência de empregos. E essa agência de empregos era muito legal. Por quê? Porque eu era a pessoa que conversava com o candidato. Eu era aquela pessoa que dava acolhimento, dizia para o candidato que ele tinha um potencial enorme. E é tão engraçado, gente, que quando eu ia no ônibus, eu ia. Sabe, olha, eu não tinha esse contato com a espiritualidade como eu tenho hoje, mas eu ia, sabe o que eu ia fazendo? Eu ia abençoando aqueles fichários. Eu ia dizendo, ai, que essas pessoas consigam trabalho, que essas pessoas abençoava todas as pessoas no nosso fichário. E aquilo me fazia tão bem, eu ia no ônibus fazendo isso e voltava fazendo isso, gente. Então, ali eu senti que Deus começou a se comunicar comigo através, né, desse ato que eu tinha de amor com essas pessoas. E mandou, e a gente acabou fazendo a seleção do gerente da UAB, né, no qual foi selecionado, e depois ele me contratou para trabalhar na UAB, um lugar que eu trabalhei quase 10 anos. E ali, gente, foi onde foi o meu despertar. De lá, eu comecei a entender o meu valor, quantas pessoas gostavam de mim nos setores. E tudo isso foi me iluminando a tal ponto de me conectar com uma entidade, que é a JCI, Junior Chamber International. E ali começou o meu desbloqueio espiritual. Sabe por quê? Porque era uma federação que se preocupava muito com a oratória. Agora, pergunto para vocês, gente, não tinha Deus me comandando ali, me mostrando meu valor, mostrando quem eu era, mostrando, olha, vai por aqui, ó, vai guiando. A OAB ajudou eu a criar os meus filhos com muita dignidade. Sou muito grata a essa entidade até hoje. Muito grata às pessoas. Tenho uma aluna que é de lá, que trabalha lá, Raquel, não sei se ela está aqui, que é uma queridona. Então, assim, amo o pessoal de lá. E o Valmir, que é um amigo muito querido. Então, assim, ó, foi passando pessoas incríveis na minha vida, gente. Mas aí fomos indo a um ponto, né? Quando eu comecei a fazer, querer me tornar, né, porque na JCI tem cargos, tem como secretária, que tu não precisa fazer, eu fui tesoureira, né? Aí chegou um ponto, né, que por ali, eu ia ser presidente de uma entidade. E quando tu é presidente de uma entidade, gente, tu é convidada para todos os eventos de Porto Alegre, né, para todas as associações, todo mundo te convida para tudo, tá? Tu te torna muito, muito, muito popular e as pessoas. Só que qualquer evento que tu ia, eu tinha que falar em público. Eu tinha que ir lá me apresentar e falar da entidade. Aí pensa, gente, pensa que eu ficava para morrer cada vez que eu ia fazer isso. Eu ficava para morrer. E aí foi que eu entendi que eu tinha um bloqueio, que era muito sério isso, gente. E eu fui procurar hipnose. Quando eu fui procurar hipnose, na época eu não conhecia os registros. Se eu conhecesse, eu tinha feito o registro, com certeza. Mas eu não sabia. Me disseram, faz hipnose que vai ser bom. E ali eu descobri a hipnose. Na hipnose, ele fez uma regressão de idade, onde me conectou direto no dia que aquela mulher fez aquilo comigo. E aí a gente fez uma limpeza, desprogramamos aquela crença, tá? Oi, Rosana, seja bem-vinda. E ali, gente, mudou a minha vida, tá? A partir da JCI, a partir dessa, né, desprogramação que eu fiz, começou o meu despertar espiritual, o meu despertar na minha caminhada da minha missão de vida. Tá? Então, eu estou contando
tudo isso, gente, para vocês acompanhar o meu bastidor, para vocês entenderem que tá aqui falando hoje com essa facilidade e me expressando, e entrar numa live, fazer um stories, que para mim é muito fácil, tá? Às vezes eu não faço mais de preguiçosa, gente, não é porque eu não sei fazer, eu sei fazer. Mas o que que acontece? Gente, será que as pessoas estão dispostas, e esse é o ponto que eu quero chegar, a se desbloquear, a se superar? Será que as pessoas estão dispostas? Gente, eu não tô falando, eu tô falando que isso conscientemente, tá? Porque inconsciente eu sei que a maioria não tá, tá? Ai, não, eu quero uma vida incrível, eu quero me desbloquear. Não quer, não, não quer. Sabe por que que não quer? Porque se desbloquear dá trabalho. Dá trabalho. Gente, você não tem noção. Eu fiz mais de 10 cursos de oratória. Eu fiz tanto curso de oratória que eu me tornei professora de oratória. Para vocês verem assim, ó, porque eu repetia, repetia. O que que eu fiz? Para vocês verem, ó, eu sempre fui muito esperta. Eu peguei e me tornei monitora de um professor de oratória. Então, toda vez que ele dava o curso, eu fazia o curso. Aí eu ficava lá junto, ajudava ele e fazia o curso. E fazia o curso, fiz. Depois eu me tornei professora. Então, gente, é sistematizar. Um desbloqueio é que nem água mole e pedra dura. Tu vai. Uma hora vai. E deu. E desbloqueia, gente. Por quê? Porque a nossa mente consciente, ela não quer se desbloquear. A nossa mente, gente, cognitivamente, ela quer que a gente fique confortável. E como que eu vou botar a Adriana para fazer uma live com um monte de gente, né? Eu me lembro como se fosse hoje o lugar que eu dei palestra, o maior número de pessoas foi na Emater, né? Eu me lembro que quando me contrataram para dar essa palestra, ela disse assim para mim: Olha, vai ter algumas pessoas. Ah, eu estava acostumada a dar palestra para umas 50 pessoas, naquele momento já estava mais desbloqueada. Umas 50, 100 pessoas, 200 já tinha dado, né? Era 600 pessoas, gente. 600 pessoas. Ah, hoje para mim dá para 1.000, 5.000, não tem mais diferença, mas naquela época ainda tinha um medo. Então, gente, quando eu comecei a me dar conta o quanto eu precisava, né, juntar de energia, que nem essa maratona que a gente está fazendo, que nem todo esse despertar, tá? E esse despertar que a gente está fazendo, né, no domingo, que foi com a Sirlene, que falou sobre, né, sobre a questão da constelação, da parte sistêmica, né? Na segunda-feira, que a gente veio com a Sandrinha. Gente, olha quantas pessoas aí se desbloqueando, né? Trazendo, né, ferramentas de desbloqueio. E aí eu te pergunto, você quer se desbloquear? Ontem mesmo a Verônica estava falando com um monte de gente, tá? Então, é isso. Oi, Eleni, Edna, Rosane, sejam bem-vindas. Então, pessoal, eu dei essa introdução, uma porque eu me veio hoje muito forte, que eu tinha que contar um pouquinho da minha história, para vocês entenderem o quanto bloqueada eu era para falar em público. Gente, eu tinha tanto, quando eu estava fazendo faculdade, eu tinha tanto de medo de falar em público que eu desmaiava, eu passava mal. Meus colegas, quando eu ia lá na frente apresentar, eles levavam uma cadeira, tá? Levavam uma cadeira porque sabiam que eu ia passar mal. Eu não conseguia falar, começava a me dar um negócio que era muito difícil, mas eu não desisti. Eu fui, até hoje ser muito confortável estar aqui. Então, quem está chegando agora não está entendendo nada, gente. Eu estou falando sobre desbloqueio. No meu caso, nesse momento, é sobre a minha fala, né? O desbloqueio espiritual, gente, ele é algo muito maior, porque ele mexe, tá? Oi, Edna, tudo bem? Quando a gente desbloqueia a nossa espiritualidade, a gente começa a ter um canal, gente. E aí que tá a sacada que eu tenho falado para todo mundo. Não é nada que desce do universo para se conectar com a gente. É nós que elevamos a nossa espiritualidade, a nossa frequência, a nossa vibração para nos conectarmos com o todo. Então,
fazendo uma analogia, eu tive que trabalhar muito para me conectar com esse inconsciente coletivo, né? De pessoas que falam em público, pessoas que se colocam muito bem. Eu tive que fazer isso, gente. Então, quando a gente começa a se desbloquear, o fluxo começa a se abrir de tudo. Então, mas aí eu te pergunto, você quer se desbloquear? Você quer de verdade ter uma vida incrível? Bota aqui, escreva aqui para mim, quem é que quer ter uma vida incrível? Quem é que quer se desbloquear? Pode me contar aqui os casos de vocês que eu posso ir ajudando vocês aí, né? Que nem a Verônica fez ontem. Eu sempre também ajudo o pessoal, acho muito legal. Então, gente, isso não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com muita gente que tem trava para falar em público. Mas eu posso dizer, é possível, gente, é possível alguém falar em público. Eu também não tinha nenhuma ligação com o mundo espiritual até 2018, quando um dia eu levantei, né? Quem vê minha foto, né? Quem olha minha foto no Instagram não tem mais, mas eu tinha uma foto no Instagram com uma diadema, né? E, aquela representação das deusas, tá? Um dia eu acordei, sentei na cama, né? Isso foi lá por meados de agosto, acho que 2018. E eu tive um despertar muito forte, assim, que eu tinha que me comunicar com as deusas, que as deusas estavam me chamando, tá? Cheguei a achar que eu estava tendo problemas mentais, tá? Porque é um chamado muito forte. Hoje eu vou dizer para vocês sinceramente, se eu não sei se eram os arcturianos, se eram os mestres que estavam me chamando, mas usaram as deusas para me chamar. E ali eu comecei, né? Aí eu entrei em contato com a Alessandra Hag, né? E oferecendo para ela, na época, uma palestra de hipnose, né? Porque eu já falava sobre hipnose. Ela disse: Nossa, mas tu não tem uma palestra sobre as deusas? Eu disse: Não, né? Mas tu não fala sobre as deusas? Gente, eu disse: Não. Aí ela, aí ela ficou assim: Tá. E aí eu disse: Olha, mas eu posso falar sobre as deusas. Eu dei uma palestra, gente, uma coisa que eu co-criei com muito carinho, no mesmo lugar que a Elaine Orives, no mesmo evento da Elaine Orives em 2018, tá? Foi um momento muito lindo de despertar. Eu falei sobre o código das deusas e ela falou sobre o código do dinheiro, uma coisa assim. Eu estava num palco e ela estava no outro palco. Então, ali eu senti que alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Oi, Arminda! Ah, oi, Alessandra, que bom. Sim, olha, a Kelly falou assim, ó, quando sinto uma trava, não ser capaz. Kelly, tu é capaz, guria. Ó, meu inconsciente desbloquear, sim, o merecimento. Que lindo tu ter trazido esse ponto. A Adriana, antiga, que não se sentia capaz, né, de falar em público, de estar aqui, né, numa live, falando. Essa Adriana não. Essa Adriana não era capaz nem de pegar um celular ou uma câmera e gravar um vídeo. Gente, eu comecei a gravar vídeo muito timidamente lá por 2018 também. Sendo que muita gente já estava fazendo isso, muita gente já estava nesse know-how, né? Então, eu cheguei aí para Vitória para estudar sobre marketing, estudar sobre profissão coach, na época que eu era gestora de recursos humanos de uma multinacional. Eu me preparei muito, né? Fiz coach, fiz outra formação, fiz muitas coisas, porque eu achava que não tinha a ver, que a minha carreira tinha a ver mais com eu trazer as pessoas, né, tirar os sabotadores, e fazer esse trabalho de coach, né? Eu achava que a minha missão era isso. Só que aí depois eu descobri, cara, um dia que uma cliente minha, gente, sem mentira nenhuma, tá? Eu sempre tinha uma planilhazinha, tinha as planilhas, eu fui fazendo as perguntas, eu passava para ela, né? E um dia ela olhou para minha cara, ela pegou aquela planilha, jogou longe aquela planilha, eu achei que ela ia me bater. E ela disse para mim assim: Eu não quero mais que tu anote nada, eu quero que tu preste atenção em mim. E eu, oi, mas por que tu acha que eu não tô prestando atenção em ti? Não, porque tu tá escrevendo e eu não quero que tu escreva. Gente, ali caiu um orelhão. Um orelhão. Aquela pessoa queria só que eu prestasse atenção com ela.
Ela não queria um trabalho de coach, ela não queria nada, ela só queria uma alma humana falando com outra alma humana. Então, ali teve eu consegui desbloquear algumas coisas. Ó, o inconsciente desbloquear o merecimento é isso. É a gente entender, gente, a nossa potência é muito maior que qualquer ferramenta. Eu prestar atenção no que o outro fala é muito maior que qualquer ferramenta. O despertar espiritual, ele começa onde eu começo a me conectar com o meu eu superior. E aí que foi a sacada quando eu fui fazer Axis. A minha primeira turma de Axis eu procurei, né, para poder, foi o facelift, que eu procurei para ajudar um cliente meu que tinha dor de cabeça. Mas ali já era Deus, a minha egrégora me guiando, gente, para um caminho de Axis que depois eu me tornei professora. Então vocês percebem, gente, que a gente vai sendo conduzida pela espiritualidade, a gente vai sendo conduzido pela nossa egrégora. É só a gente deixar acontecer, é só a gente sentir surfando naquilo ali. O fluxo, entrar em flow, é sentir, cara, tá me vindo para cá? Aconteceu essa situação, ok, tá. Oh, tá, ok. Faz as perguntas. Eu sempre explico para vocês, gente, o que é isso? Kelly pergunta, o que é isso, né? Por que eu não tenho merecimento? Por que eu acho que eu não tenho merecimento? O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu faço para mudar isso? Vai fazendo essas perguntas em loop. O que vai acontecer, gente? As respostas vão vir, as pessoas certas vão vir para a tua vida e a partir dessas pessoas você vai ter a tua transformação, que foi o que aconteceu comigo. O despertar espiritual, o desbloqueio espiritual é um mosaico, gente. Não é uma pessoa que ajuda o outro, né, que dá a mão e faz. São várias pessoas, gente. E eu comecei falando tudo isso para vocês entenderem por que eu criei essas jornadas, por que eu criei essas maratonas, esses circuitos, trazendo esses terapeutas incríveis para falar com vocês. Por quê, gente? Porque eu entendi uma coisa, né? Quando a gente vai junto, a gente vai muito mais longe. Quando a gente vai sozinho, a gente vai mais rápido. Mas quando a gente vai junto, a gente vai mais longe. Porque tem um ali, né? Que nem a própria Verônica disse, né? Às vezes a gente cansa, às vezes a gente senta na calçada, aí um vem, amiga, vamos lá, vamos seguir. E aí daqui a pouco o outro cansa, eu digo, não, para um pouquinho, vamos lá. E assim a gente vai. Quando a gente está passando perrengue, a gente tem uma rede, né? Eu sempre falo para minhas alunas, né? A gente tem uma rede de apoio. E o que mais falta para um ser humano, para ele se desbloquear, é essa falta de rede de apoio. Porque essa rede de apoio faz com que as pessoas, né, se conectem para ajudar umas às outras, né? Não tendo um interesse por trás disso. Porque é isso que a maioria das pessoas fazem. Ah, eu vou fazer isso por causa disso, eu vou fazer isso por causa disso, eu vou fazer isso por causa disso. Gente, é olhar para dentro. Despertar espiritual é conexão com eu sou. Eu sempre digo, Hermes Trismegisto disse, o que está em cima está embaixo, tá? Mas se eu me desconectar com o que está em cima, aqui eu vou ficar bagunçada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar harmonizada para me colocar, né? Tá com esse fio de prata bem estendido, bem alinhado para o meu todo. Mas também eu não posso me esquecer, né? Quem está aqui na formação de ancoragem e egrégora que eu estou fazendo, eu estou caminhando ali amanhã. Eu vou falar sobre prosperidade, gente, tá? Amanhã às 6 da manhã eu vou estar falando sobre prosperidade para vocês e conexão com a energia do dinheiro. Por quê? Porque eu entendo que compartilhar conhecimento, principalmente em termos de prosperidade, traz um desbloqueio, traz uma evolução espiritual. Porque é simples, gente, se conectar com a energia do dinheiro. Basta a gente entender algumas coisas. E quando cai essas fichas dentro da gente, a gente passa a ter muito mais certezas. E a gente começa a andar mais confiante na vida. Porque isso não tem nada a ver com o outro, gente. Tem a ver com a gente. Então,
o que que faz as pessoas ficarem bloqueadas, tá? Não assumir a responsabilidade pela sua vida, pelo que aconteceu, né? Eu vejo, assim, as pessoas, né? Eu já atendi várias pessoas, né, presencialmente, e uma dessas pessoas me disse assim: eu estou, nossa, eu estou muito bloqueada porque eu não consigo fazer, porque eu cuidei dos meus filhos, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu aquilo outro. Gente, isso é um discurso muito recorrente. No mínimo 3 pessoas falou isso, tá? E aí, o que que eu disse? Não, você cuidou dos seus filhos porque você quis cuidar. E eu não cuidei, e eu falei, eu não cuidei porque eu não quis cuidar. Na verdade, eu fui trabalhar muito cedo. Quem me ajudou a cuidar dos meus filhos foi a avó dos meus filhos. Ela que levava para a creche, ela que trazia. Eu ficava com eles fim de semana. E o meu maior arrependimento, e meus filhos sabem disso, é eu não ter ficado mais com eles. Só que eu assumo a responsabilidade, que eu não fui, né? Uma mãe, aquela zelosa que estava ali protegendo, fazendo, né? Eu não fui. E eu acho que é o único arrependimento que eu tenho na minha vida, de não ter sido mais zelosa. Mas meus filhos hoje são muito, muito independentes, tanto um quanto o outro. E aí as pessoas dizem para mim: não, Adriana, tá tudo certo, tu fez certo. Eu não tinha certeza que estava fazendo certo. E até hoje não tenho. Mas a única certeza que eu tenho, gente, é que eu assumi a responsabilidade, que eu não fui aquela mãe, né? E eu acho lindo uma mãe que cuida dos filhos e que faz essa escolha. Eu acho que é lindo isso. Só que a gente não pode botar a responsabilidade no outro, gente. A gente tem que botar a responsabilidade na gente. Eu escolhi cuidar dos meus filhos. Eu escolhi ser isso. Eu escolhi. Quando a gente assume, ó, eu escolhi. Você traz para você a responsabilidade e você começa a se integrar, porque você sai do vitimismo, você sai da culpa, porque isso faz as pessoas estarem bloqueadas espiritualmente. O medo, o julgamento, a culpa, tá? A indignação, a raiva, isso tudo bloqueia. A cimenta, que não digo assim, ó, a cimenta que é assim que é a conexão e você fica lá. Eu sempre digo, tem pessoas, gente, que tem uma energia maravilhosa, pessoas gigantes. Existem muitas pessoas que são gigantes, tá? Minhas alunas que estão aqui, elas são gigantes, gigantes, mas tá num corpo de um anão, gente. E aí o que que acontece? Fica se batendo dentro daquele corpo, porque quer crescer, quer e não consegue muitas vezes. São gigantes. E quando a gente consegue, né, eu vejo que todo mundo diz assim para mim: nossa, quando elas me enxergam, né, desse tamanhozinho assim, né, penso, nossa, parecia que tu era maior, parecia que tu era maior. Todo mundo acha que eu sou maior, mas não sou, eu tenho 1,55 m, gente. E eu vejo quantidade de pessoas que são gigantes, têm um potencial maravilhoso, podia fazer o que quisesse na vida que ia dar certo. Mas está ali, ó, aprisionado, né? Tem ali um carcereiro. E eu já disse isso, gente, a porta está aberta. A porta está aberta. Por que que você não sai? Por que que você deixa esse carcereiro te segurar aí dentro? Hein? Por quê? Então, gente, vamos pensar nisso. Desbloqueio é a gente entender o que está me bloqueando. E se eu estou bloqueada? Porque pode não estar. Pode você apenas fazer uma escolha. Eu gosto muito de falar sobre realidades paralelas, tá? E as realidades, né? Sabe quando é que a gente cria uma realidade paralela? Ou a gente se conecta com uma realidade paralela? É quando a gente faz uma escolha. Tá? Quando a gente colapsa, né, realidades, né, a partir das nossas escolhas. Se eu escolher, né, todo mundo fica com aquela coisa, se eu tivesse casado com fulano, como é que ia ser minha vida? Se eu tivesse casado com ciclano, como é que ia ser minha vida? Se eu tivesse ficado sozinha, como é que se eu não tivesse tido filho? Todo mundo, gente, pensa, né, como seria a sua vida se tivesse feito outra escolha, tá? E se você tivesse feito escolha, ia ser uma realidade paralela. E talvez essa realidade já exista num outro plano, né? E o que que faz muitas vezes a gente conectar com uma realidade que a gente busca? São as bifurcações. E o que que é essas bifurcações, gente? As nossas realidades para elas vão dando, mas tem uns pontos de encontro. Que ali você
né? Vadim Zeland, que é um russo, né? Ele trabalha com física quântica e ele fala, né, que muitas vezes você não tem que mudar de vagão, você tem que mudar de trem. Isso faz a mudança, né? De sentir mais merecimento, Kelly. Mudar de trem, né? Eu sinto que em alguns momentos da minha vida é como se eu estivesse mudando de aquário. Eu me sinto sabe aquele aquário no peixinho assim? E aí depois, né? Vai para outro aquário. Aí aquele aquário maior. Daqui a pouco aquele aquário começou a ficar pequeno. Aí tu vai para outro aquário. E assim tu vai indo. Desbloquear espiritualmente, gente, é a gente se conectar com uma energia divina e ter uma fé decidida. Uma fé decidida. Quando eu falo de fé decidida, gente, é quando a gente se conecta tão profundamente com o mundo espiritual que a gente chega a um ponto que tu fica assim, não duvida mais. Não duvida mais que tudo aquilo é uma vantagem, mesmo que seja uma coisa ruim. Pequenas coisas. Hoje, se um vizinho meu bota o som alto, eu fico ali, isso é uma vantagem, isso é uma vantagem, isso é uma vantagem, isso é uma vantagem. Eu fico na minha mente, para não ficar com raiva, né? Porque se a gente ficar com raiva, a gente despenca nos pés da égua, tá? A gente vai para os pés da égua, não adianta. Sim, isso aí, Inês. É isso aí. É um elefante amarrado desde pequeno, não cresce, não tem noção da força. É isso que eu digo. Aí a pessoa tem aquele corpo pequeno, como se aquilo fosse o carcereiro dela. E ela não consegue crescer. E ela fica se batendo, ela fica assim, ó, fica se batendo, querendo sair daquele corpo miserável pequeno, porque eu sou gigante. Então, esse é o nosso trabalho, pessoal. É o nosso trabalho. Quem é terapeuta, tem muitas terapeutas aqui lindas, né? A Marinês é terapeuta, a Kelly é terapeuta, tem muitas coisas lindas, ó. Quem é mais aqui que é terapeuta? A gente, quem é terapeuta, fala aí, ó. Tá? O Luiz Henrique também é terapeuta, ele tem todos os meus cursos. Marli é terapeuta, né? A Mary, oi, boa noite, Mary. Ó, quem mais? A Loreninha é uma terapeuta. A Iris também, ó, a Maria Lúcia. Gente, olha quantos terapeutas tem aqui, gente. Gigantes, gigantes. Pessoas que têm uma mediunidade, têm um poder enorme. E eu sou muito honrada por conhecer vocês, gurias. Muito, muito honrada por vocês terem me permitido pegar na mão de vocês. Em muitos momentos ali, a gente compartilhar muitos conhecimentos, né? Edna, é enfermeira aposentada. Que legal, Edna. Mas é isso que a gente precisa entender. Quando a gente entende o que nós viemos, qual é a nossa missão de vida, missão de alma, quando a gente começa a se despertar, né, para o Criador, despertar para a nossa força, despertar, né, quem eu sou, né? Você já parou para perguntar para você, mas quem você é? Quem você é? Gente, quem eu sou? Quem eu sou? Eu fiz uma vez, gente. Ai, querida, obrigada. Ai, Arlete, querida, obrigada, meu amor. Ó, vocês todas sido maravilhosas na minha vida, cada live, ensinamento. Que legal, Gurias. Tá? Eu fico muito feliz. Vocês são a minha razão de estar aqui, né? Com certeza. Ó, a Lourinha. Arletes, Adriana, admirando essa caminhada linda. Obrigada, minha querida, né? Eu fico assim, às vezes, eu fico olhando, gente, sinceramente, assim, ó, e eu fico pensando, meu Deus, como é que eu consegui chegar até aqui? Porque às vezes eu olho para trás, eu começo a me dar uma coisa assim, eu disse, meu Deus do céu, tudo que eu passei. Eu me lembro que quem é de Porto Alegre conhece aqui a Redenção. Às vezes eu ia para lá, me deu uma ardência aqui no olho, eu ia para lá, gente, e eu ia para um negócio, um laguinho que tinha ali, chorava, 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 chorava. E pedia a Deus para me dar força, porque a caminhada era muito difícil, muito difícil. Né? 2 filhos pequenos, separada, sem saber o que fazer da vida, trabalhava em subempregos.
E eu não entendia o que eu precisava entender daquilo. Não tinha ninguém para me guiar, gente. Sabe? Tinha pessoas lindas na minha volta. E eu pedia, nossa, quando eu ia num curso, eu achava uma pessoa legal, eu dizia assim, eu quero ser tua estagiária, eu quero fazer qualquer coisa para te ajudar para poder aprender. E as pessoas olhavam para mim, tipo assim, o que tu pensa que tu é, né? Por isso, gente, que hoje eu faço as trocas no espaço, por isso que eu dou tanto, tô sempre com o pessoal comigo, explicando, fazendo tudo. Por quê? Porque eu entendo o quanto é importante a gente ter alguém que a gente possa compartilhar, ter alguém quanto a gente possa ser nós mesmos, tá? Então, isso não tem nada a ver comigo, né, com o meu ego. Isso tem a ver o quanto, gente, de verdade, tá? Foi muito difícil chegar até aqui. E falar de desbloqueio, falar aqui também disso, né? Que dói a alma, muitas vezes, lembrar tudo que a gente passou, mas também traz muita alegria, né? Por saber, olha quantas pessoas lindas. Oi, Mara! Adriana, muita contribuição, gratidão. Oh, Isilda, nossa, como gostaria de ser. Tenho cursos, tenho e não atendo. Oh, Alessandra, como despertar o gigante. Oh, Márcia, querida, seja muito bem-vinda. Como despertar o gigante? É. Oi, boa noite, linda. Que bom que tu tá aqui. Gente, obrigada, Loreni, obrigada, Arlete, tá? Kelly. Como despertar a nossa gigante, gente, é não se entregando, tá? É não se entregando. É acordando todos os dias com alegria. Sabe por que que eu era alegre? Sabe por que que eu sempre tive muita força? Porque eu tenho meus filhos. Eu tenho um casal de filhos lindo, que todos os dias, a hora que eu acordava, abria os meus olhos, eu só dizia, eu tenho que levantar dessa cama, porque eles precisam de mim. Eles precisam que eu tenha força. E eu fazia isso, gente, o tempo todo, sabe? Era uma coisa assim, que era o que eu, né, modulei a minha mente para ser forte para isso, para, né, para fazer. E ali, né, tanto que os meus filhos, quando eles lembram de mim, eu tenho certeza que eles lembram assim de muita alegria, porque eu sempre fui uma pessoa alegre. Eu sempre fui uma pessoa muito conectada com a alegria, desde sempre. Então, gente, quando eu começo a falar sobre isso, claro que me emociona, me deixa muito assim, porque foi muito desafiador desbloquear tudo isso e estar aqui hoje. E eu tenho certeza, eu, Adriana Silveira, que eu estou me preparando, a Márcia sabe, quem está caminhando comigo sabe, para dar um outro salto quântico na minha vida, né? Enxergar e libertar essa gigante que está dentro de mim também e vai crescer muito mais, é apenas estar disposta a fluir na vida, é sentir assim, ó, ok, universo, Deus, né, faz de mim o teu instrumento, né? Faz de mim o teu instrumento. Fala isso, gente. Fala isso como se fosse um papagaio. Senhor, universo, Deus, o que você acreditar? Faz de mim o teu instrumento. Traz as pessoas certas para me atender, para me fazer curso, para me conseguir me conectar. E foi isso que eu comecei a fazer, gente, pedindo. Não sei se dessa forma, naquela época, eu dizia, pelo amor de Deus, Deus, me mostra, mostra o que eu preciso fazer. Vocês imaginam, gente, eu morei quase 10 anos nos fundos da casa da minha ex-sogra. Ex-sogra, não era minha sogra, ela era ex-sogra. Uma mãe para mim, uma pessoa que eu amo, assim, olha, vocês não têm noção a amorosidade da Beth. A Beth, assim, ó, ela. Minha mãe é maravilhosa também, muito amorosa. Mas a Beth me acolheu como filha, me ajudou com meus filhos, me ajudou o seu Gaspar também, que é o marido dela, também um pai para mim. Foram pessoas maravilhosas que me ajudaram. Ó, a rede de apoio. O desbloqueio vem da rede de apoio, né? A Márcia aqui, que está aqui com a gente, ela é minha rede de apoio. É a pessoa que eu corro quando eu estou precisando de ajuda. E ela também para mim. A gente confia muito uma na outra. Então, gente, mas por quê? Porque tem coisas que às vezes a gente não dá conta.
E é importante a gente ter. E eu sempre digo isso para as minhas alunas, gente, eu nunca vou deixar vocês para trás. Às vezes eu não vou poder atender naquele momento que vocês estão precisando, mas depois eu vou ver, depois eu vou atrás, eu vou te chamar, eu vou ver o que está acontecendo. Então, é por isso que é importante. Isilda, dá o primeiro passo. Ancora fazendo coisas gratuitas. Começa a atender gratuitamente se tu não tem coragem de cobrar. Daqui a pouco, as pessoas vão começar a dizer: Nossa, como tu é maravilhosa! Meu Deus, eu vou indicar o meu irmão para você, eu vou indicar a minha sogra para você, eu vou indicar o meu marido para você. E aí você começa a ser validada. E aí está uma outra chave de validação. Eu passei muito tempo da minha vida, gente, patinando, porque eu não tinha a validação da minha mãe. A minha mãe queria que eu fosse funcionária pública. E eu não quis ser uma funcionária pública. Porque inteligente, para ser, eu seria. Se eu tivesse me dedicado, eu tinha estudado, eu tinha passado. Mas eu não queria isso para mim. Então, isso que foi muito importante, gente. Eu setei, eu decidi, eu quero ser isso. E eu ainda tive no último emprego, meu último emprego de carteira assinada, né? Eu tive quase 4 anos e pouco. Foi um trabalho que surgiu como uma bênção na minha vida, para mim poder me oportunizar, colocar os meus filhos na faculdade, poder comprar um apartamento para mim. Aconteceu muitas bênçãos, né? Com a vinda daquele emprego para mim. E eu trabalhei 4 anos, muito, gente. Trabalhei muito. Mas sou muito honrada de ter trabalhado nessa empresa. Foi a última empresa. Faz 5 anos que eu estou informalmente. Eu tenho a minha empresa de treinamentos e de atendimentos, né? Então, desbloqueei. Quem é terapeuta e não tem coragem de atender, quem se formou, quem fez um curso de terapia, gente, é um terapeuta, tá? Sinto muito te informar. Se você fez um curso de reiki, você é um terapeuta. Começa se oferecendo para fazer reiki em grupo, manda a distância para as pessoas. Você vai ver como você vai abrir o seu fluxo da prosperidade. Você vai ver o quanto você vai se conectar com a energia do dinheiro. Porque o dinheiro é uma energia espiritual. Quando eu faço bem, sem olhar a quem, sem ficar preocupada se vou pagar ou não, gente, o dinheiro é importante. Para mim também é. Né? Eu tenho o meu valor, eu tenho o valor do meu atendimento. Mas eu também, quando eu sei que uma pessoa, né, eu me conecto, eu vibro, eu me ancoro com as minhas egrégoras, e se eles disserem, atende gratuitamente, eu vou lá e chamo a pessoa. Se eu vejo que a pessoa não pode pagar, se eu sinto que ela não pode pagar, ou se ela me comunica isso, gente, porque já aconteceu de pessoa dizer que não podia pagar e poder, e eu saber. Eu me recusei a atender a pessoa, gente. Me recusei. Tá? Várias pessoas aconteceu isso. Minha egrégora disse: não, tu não vai atender essa pessoa mais. Essa pessoa é mentirosa, você não vai atender essa pessoa. E eu não atendi. E as pessoas vinham atrás de mim, queriam ser atendidas por mim, porque viu outras pessoas na volta tendo resultados. E aí foi. E aí chegou uma hora e eu disse: olha, você mentiu para mim, você tem condições, porque eu sei que você tem isso, você tem aquilo, vieram me falar. Porque tudo chega na gente. Quando a gente tem uma clarividência, gente, a gente se conecta, tudo chega até a gente. Quem aqui, quem é médium, quem tem um pouco aqui de coisa, sabe disso. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente? Despertar espiritual, se conectar, se desbloquear, tem mais a ver com vontade, né? Com persistência e constância. Tá? Se eu tivesse feito o que eu estou fazendo agora, que nem eu me propus ano de 2021, fazer lives, fazer as maratonas, fazer esse monte de coisa, eu me propus a fazer tudo isso, né? E o meu ano já está sendo diferente, gente. Por que eu não fiz isso ano passado? Eu fiz muito timidamente em 2020, muito timidamente em 2018, e as ferramentas sempre estiveram ali para me fazer. Só que por que a gente não fazia? Preguiça. Preguiça. Eu sou réu, confesso, eu tinha preguiça de fazer. Nem agora, gente, eu atendi hoje 6 pessoas. Eu atendi 6 pessoas lá no meu espaço. 6 pessoas, tá? 6 pessoas. Cheguei aqui,
Ainda vim fazer a live para vocês. Ah, dei aula às 6 horas da manhã, tá? Aí fui pro meu espaço, atendi essas pessoas, voltei para cá e tô fazendo essa live. E aí vocês, aí a pessoa olha assim, nossa, cadê a Lorena? A Lorena tá aqui. A Lorena disse assim, eu não sei como é que tu dá conta, mulher de Deus. Gente, quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente está conectado com a nossa missão, gente, ó, é como se abrisse aqui, pum, desbloqueia tudo, até os pensamentos ruins. Até os pensamentos ruins desbloqueia. Então, gente, o que eu quero deixar de recado para vocês é que o despertar espiritual e o desbloqueio começa com o nosso processo de autocura espiritual. Nosso processo de autocura começa com a convicção, né, que eu preciso dar um próximo passo, né? E o que eu sugiro para você, gente? Escolha uma guia. Escolha uma pessoa que vai te ajudar a passar para esse próximo nível, porque às vezes sozinho a gente não consegue, tá? A gente tem aqui existe. Obrigada, Eleni. Ó, aqui tem uma deusa linda, a Márcia e o Augusto agora estão fazendo um curso maravilhoso, gente. Vai lá depois e procura o curso deles, procura. O curso é lindo. Você se olhar ali, você vai na descrição do curso, você vai ver o quanta entrega naquele curso. Ah, obrigada, Loreni. Loreni, meu Deus, como é que tu aguenta? Eu digo, gente, tá tudo certo. Quando tá tudo certo para mim, não tem problema. Mas quando a gente está passando por alguns desafios, quando a gente está, né, ressignificando muita coisa na vida, a gente fica muito mais sensível. Quanto espiritual, isso mesmo. Gente, depois, tá? Eu vou botar lá. Oi, Cris, seja bem-vinda. Eu vou botar lá a divulgação lá no grupo lá de vocês, do curso de formação e os outros grupos. Eu vou botar lá para vocês saberem do curso, tá? Vocês, esse curso tá lindo, tá maravilhoso. Eu tenho certeza, assim, vai ser uma experiência para quem está aqui, gente, ímpar, tá? Porque desbloquear a prosperidade, desbloquear nossa vida, desbloquear nossa forma, nossa essência, gente, isso não tem preço. Isso é fluir na vida. E quando a gente começa a fluir na vida, tudo é maravilhoso, né? Tudo é maravilhoso, mas a gente precisa ter um insight. A gente precisa ter alguém para pegar na mão, tá? Então assim, ó, ó, boa noite. Onde é o grupo? Bom, o grupo da Márcia, eu não sei se tem algum grupo para o Quantum Espiritual, Márcia. Bota aí no grupo, bota aqui, que eu, né? Depois edita, Márcia. Eu botei aqui os grupos na descrição desse vídeo tem o grupo da formação, tá? De egrégora e eu falei, é um curso gratuito que eu tô dando, mas se quiser entrar lá, eu já vou postar depois da live o curso da Márcia e do Augusto. Oi, Edith, tá? Ou então chama aqui a Márcia, eu vou botar o telefone dela e pede para ela. É esse número, né, Márcia? Só confirma para mim se é esse número. É 1818, né? Esse aqui é o número da Márcia, gente, da Márcia e do Augusto, né? São um casal lindo, sou muito, muito, muito grata. A Márcia e o Augusto são que nem dois irmãos para mim, de verdade, gente. Sinto muito, muito a falta deles. Porque com essa pandemia, com tudo que aconteceu aí, a gente acabou se afastando um pouco, né? Do presencial, mas de alma a gente está sempre junto. Então, vai lá, gente, se inscrevam nesse curso, tá? Tá rolando também no meu Instagram um sorteio, tá? Gente, uma coisa também que foi uma coisa que eu mirei numa coisa e acabei acertando noutra, né? Meu filho sempre dizia para mim, vamos fazer sorteio, vamos fazer sorteio. Eu olhava aquilo, eu achava tão complicado aquilo fazer um, né? A pessoa tinha que marcar, tinha que fazer, né? Ginástica, tinha que fazer aeróbica, tinha que fazer um monte de coisa. E aí eu falei, não, é fácil, é fácil, é fácil. Aí fui e fiz, gente, fiz o tal do concurso lá, tô fazendo direto o concurso. E aí, gente, a primeira pessoa que foi sorteada, a primeira pessoa, as outras duas não fizeram ainda as terapias. Mas uma é minha aluna, já de Portugal, uma lindona, vai fazer agora, acho que a semana que vem. E a outra, eu tô esperando ela também arrumar um tempinho que ela trabalha bastante.
Só que essa moça, que foi a primeira que foi sorteada, ela estava desempregada há 4 anos, gente. 4 anos. E aí caiu para ela um registro acástico para ela fazer. Depois daquele registro que a gente fez para ela, gente, né? Eu ainda quero trazer ela aqui. Ela também é terapeuta, ela já tinha feito reiki, e ela até pensou em trabalhar com terapia. Então eu vou trabalhar com terapia, né? Ela estava bem animada, e aí foi chamada para trabalhar. Sexta-feira foi fazer uma entrevista, segunda-feira chamaram ela para levar os documentos. Então, gente, muitas vezes a gente faz, né? Uma coisa ali meio no, sabe? Sei lá o que eu tô fazendo com essa porcaria aqui, mas ajudou, sabe? Ajudou muito essa moça, tá? Então, assim, ó, eu sou muito grata, né, por ter sido instrumento que fez essa moça, né, conseguir essa oportunidade, porque agora ela vai ter recursos financeiros para pagar os cursos dela, poder se aprimorar e poder ficar bem. E ela estava numa felicidade, gente. Como é bom ver a gente ver gente feliz, né? Como é bom a gente ver gente feliz. Eu sou muito eufórica, né? As gurias que me sabem, quando eu estou fazendo, às vezes, a mesa para as pessoas, né? E às vezes dá lá, espiritualidade zero. Aí eu digo, gente, eu não tenho nem eu não tenho nem o polidense para te oferecer, porque o polidense precisa, o fio de prata precisa o polidense ali para te enroscar, né? Tu precisa pelo menos estar em 5%, né? Que tá, eu sempre digo que quando dá 5%, 10%, 15%, tá segurada no fio de prata, né? Mas em zero, não tem como estar segurada em nada, tá zero de espiritualidade. Gente, só hoje eu fiz 3 mesas com a espiritualidade zerada, zerada. Então, para vocês verem, gente, quantidade de gente que está com a espiritualidade zerada. Assim, ó, é bloqueio 100%. Como que uma pessoa assim vai se conectar com alegria, vai se conectar com alguma coisa maior? A Márcia faz mesa também, tá? A Márcia faz mesa, ela fez o curso comigo, faz registro. A registro, eu não sei se ela está fazendo, acho que ela não está fazendo registro, mas mesmo eu tenho certeza que ela faz. Primeira vez aqui, então eu vou te apresentar o canal. Esse canal é de um casal lindo, a Márcia e o Augusto, né? Que eles têm projetos lindos, eles estão com um curso agora, que é o Quantum, deixa eu olhar aqui, Quantum Espiritual, né? E estão aí. Bom, gente, estamos aí, então. Eu quero saber o seguinte de vocês, tá? Sinceramente, né? Quando a gente está bloqueado, acho que a única coisa que a gente precisa entender, quando a coisa não está fluindo na nossa vida, primeira coisa, por que eu acho que eu estou bloqueado? Por que eu acho que eu estou bloqueado? Porque esses dias me mandaram uma mensagem, esse dia, que mesa você faz? Eu faço hologramas de autocura arcturiano, foi uma mesa que eu canalizei. Primeiro eu ancorei aqui no canal o programa, né, que é o holograma de autocura, que eu tenho na segunda-feira, né? Aí que a Márcia e o Augusto me deram espaço para fazer esse programa, né? Toda segunda-feira às 9 horas. Oi, Zilda, que bom que tu está aqui. E aí depois, né, eu ancorei a mesa, um arquiteto foi lá, fez a mesa e tudo. E é uma mesa que tem muito resultado. Todas as mesas, tá, gente? Não é porque é a minha, mas todas as mesas. Porque a mesa radiônica, ela tem 4 elementos, tá? A radiestesia, a radiônica, a espiritualidade e a geometria sagrada, tá? A radiônica é o instrumento, é como se fosse o ancoramento, a base, né? Para tudo acontecer. A radiônica, tá? A radiestesia, né? É a partir do pêndulo, né? Você com o pêndulo, você, né, faz a canalização, né, que vem de cima, você faz, né? E aí depois tem a espiritualidade, que a espiritualidade é a ligação com o todo. E por último, a geometria sagrada, que tudo é geometria. E por isso que a mesa é tão poderosa. Ela desbloqueia tudo, gente. Desbloqueia. Por quê? Porque quando a pessoa está bloqueada, ela não consegue evoluir na vida, né? Obrigado, minha linda. A Márcia também ajudou, ela ajudou a botar a nave, ela deu um monte de dicas para mim quando a gente estava no processo de construção, fez toda uma ajuda ali, né?
E foi muito lindo esse processo, gente. E eu sou muito grata, tá? Por estar aqui, né? Principalmente muito honrada para a Márcia estar aqui me acompanhando nesse dia, né? Ter aqui tantas pessoas assistindo aqui, que isso não tem preço, tá? Para mim, assim, ó, é uma honra de verdade estar servindo, tá? Então, assim, ó, gente, quem puder, né, entrar aqui na descrição desse vídeo, tem um grupo lá de formação de proteção e ancoragem, tá? É um curso gratuito, que eu todo dia 6 da manhã eu tô lá dando uma aula ao vivo, gratuita no Instagram, depois passa para o YouTube, né, num link não listado, tá? E aí eu ainda posto outros materiais ali para te acompanhar o tema. Amanhã é prosperidade e conexão com a energia do dinheiro, tá? Vou estar falando às 6 da manhã, né? Inclusive técnicas, vou falar do banco quântico, vou falar de várias técnicas aí que eu utilizo na minha vida para me conectar com a energia do dinheiro. Vou ensinar aí os segredinhos aí para estar sempre com muitos clientes, para estar sempre aí, ó, muito animada. Tá? Ó, o link para entrar no grupo tá aqui na descrição do vídeo, mano. Eu botei aqui, tá? Então, gente, gratidão, Márcia, gratidão imensa. Minha irmã, meu irmão, vocês são maravilhosos. Gratidão, meu filho, que está aqui também, me honrando sempre, meu sócio, meu amigo, né? Então, sou muito feliz por ter trabalhar em família também, né? E Sueli, gratidão, Exilda, gratidão, muito feliz por estar aqui, tá? Maria de Fátima, Edith, Cris Paixão. Ó, não esqueço do curso deles, tá? Loreni, Eleni, deixa eu ver aqui, a Mara. Obrigada, minha linda. Você que é muita contribuição também. Mara tem um coração, assim, gente, que não cabe dentro dela. Alessandra Gomes, Maria Inês, que é a Yami Lucas é a Maria Inês. Loreni também, de novo aqui, a Arlete. A Kelly, a Edna, todo mundo aqui, gente. Então, tô muito feliz, tá? Um beijo no coração de vocês, amo vocês, tá? Ah, Dijane, tu tá aí? Só se manifestou agora. Gratidão, gratidão. Ó, gratidão, gratidão. Amei tua fala, queridas. Não, hoje eu vim aqui para falar de coração para coração, tá? De verdade. Né? Não preparei texto, não preparei nada, só vim aqui, né? O que eu fui sentindo na minha alma de compartilhar, eu fui trazendo. E sou muito grata, as minhas alunas que estão aqui são umas lindas, né? Sou muito grata por ter tanta gente linda na minha vida, tá? Me apoio tanto elas. Elas ficam desesperadas quando eu tô com alguma coisa, quando elas sabem que eu não tô bem, que eu tô muito cansada, elas ficam desesperadas, assim, ó, é muito amor mesmo. Muito feliz, assim. Ah, gratidão, percebe-se. Ah, Maria Lúcia aqui, ó. Maria Lúcia, Alete, Edna, Marli, Sueli. Tá bom, queridas. Foi muito bom te conhecer, foi uma contribuição de você. Obrigada, meus amores. Agradeço por todo o conhecimento compartilhado. Muito obrigada, Rose. Então, muito obrigada, meus amores. Vou dormir que amanhã tem aula às 6 da manhã, né? Vamos lá, meus amores. Vamos ver se vocês conseguirem acordar cedo, senão depois fica gravado, tá? Amo vocês, gratidão pela vida de vocês. Márcia e Augusto, sem palavras, tá? Por tudo que vocês são na minha vida. Oi, Maria Inês, você também, né? Tem uma missão linda na Terra, né? Todos nós temos. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Boa noite.